palavra de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, e que nos foram dadas por um único pastor. E demais disto, meu filho, atenta, não há limites para fazer livros e muito estudar. Enfado é da carne. E tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está escondido, encoberto, bem que seja bom, quer seja mal. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor para a minha e para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está falando, né, a respeito de Salomão, e ele deixa bem claro aqui no início, quando ele diz, né, que o pregador procurou palavras, né? Ele tinha uma grande sabedoria, mas a sabedoria dele não valia para nada se não fosse do Senhor. Ele escreveu muitos outros versículos, outras instruções que não ficou na Bíblia. A Bíblia ficou somente aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele tinha uma grande sabedoria, mas a sabedoria dele, né, sem Deus não era nada. Glória a Deus. Salomão aqui deixa claro que a sabedoria do homem, ela é vã, né? Ele está falando de uma sabedoria, mas uma sabedoria vinda de Deus. Salomão, ele fala no capítulo 1 que a vaidade humana leva o homem à ruína. Ele fala da vaidade humana de uma forma negativa, onde Salomão estava ali vivendo, né, ele próprio, de uma forma egocêntrica, né? Ele estava vivendo no meio da sua riqueza, dos prazeres, dos sucessos materiais, e ele tinha se esquecido do Criador. Salomão também usava muito o termo a vida debaixo do sol, isto é, segundo os conceitos humanos, a vida segundo o conceito humano, ela é marcada por uma série de injustiças, incertezas, instabilidades emocional, espiritual e financeira. Então, o homem sem Deus, ele vive ali numa constância, ansiedade, ele vive enfadado, preocupado e sempre querendo fazer com as forças do seu próprio braço. Salomão, ao longo do livro de Eclesiastes, consegue entender o verdadeiro sentido da vida somente quando ele olha para além do sol, quando ele diz, né, ali, quando ele olha e vê que além do sol existe um Deus, além da capacidade humana. Então, quando ele começa a olhar para aquilo que é além do que o homem pode fazer, aquilo que o nosso Criador pode fazer por nós, né? Salomão também afirma que o conhecimento e a sabedoria para manter o homem no caminho certo só é vindo de Deus, da palavra de Deus. Quando ele diz ali, ó, as palavras dos sábios são como aguilhões e como os pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, isto é, só a vinda de Deus, a sabedoria vinda de Deus que pode manter o homem no caminho verdadeiro, no caminho que vai levar à vitória, à sabedoria. Ao obedecermos a Deus e os seus mandamentos, nós estamos indo para o propósito para que Deus nos criou. Deus nos criou para um propósito. E quando então seguimos a vontade do Pai, servimos Ele com amor e com alegria, nós encontramos satisfação, né? E é uma satisfação que não vamos encontrar em lugar algum, em nenhum outro lugar. Salomão fala no versículo 14, ele está dando aqui um alerta, ele está nos ensinando, ele termina esse livro com uma mensagem de alerta ao povo, dizendo que verdadeiramente prestaremos conta diante do Deus poderoso e santo. Vai ter aquele grande dia onde seremos julgados, tanto os crentes quanto os incrédulos. Nós seremos julgados diante do Senhor. Então a mensagem aqui no capítulo 12, verso 1 também dizendo: lembra-te do seu Criador, né? Lembra-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Porque a nossa juventude, ela passa rápido, a nossa juventude é breve, então logo já começa a vir os problemas, as aflições, a doença, até nós chegarmos à morte. Aqui ele está dizendo: lembra-te do teu Criador, de maneira
ser grato ao Senhor, né? Temer a Deus verdadeiramente, seguindo as instruções de Deus, que nos deu a oportunidade de uma vida remida, de uma vida poderosa, de uma vida agora limpa diante dele, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então nós temos que viver para Deus de uma forma, né, grandiosa desde a nossa juventude. E lembrando que a nossa juventude é breve, temos que viver com base verdadeira, né, no Senhor, que é onde nós vamos encontrar a verdadeira sabedoria. Antes que venha a doença, antes que venha a velhice, antes que venha a morte. E a pior das mortes não é aquela em que o nosso corpo vai ser consumido, mas sim a morte espiritual, a morte eterna. Essa sim pode nos trazer ali um grande mal para a nossa vida. Salomão fala antes que o corpo humano se desfaleça, né? Que seja consumido ali pela terra. No capítulo 12, versos 6 e 7 também, diz assim: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedaça o copo de ouro, e se despadeça o cântaro junto à fonte, e se despadeça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha só. Isso ele está falando aqui, comparando, né, a cadeia de prata e que despedaça o copo de ouro. Ele está comparando o homem, né? O homem, antes que o homem desça à sepultura, antes que o homem vá para o pó da terra, antes que o homem ele não tenha mais como voltar atrás, antes que nós estejamos adoentados, antes que nós já não tenhamos mais força para fazer, mas que nós venhamos buscar sabedoria no Senhor. Quando Salomão fala que antes que o corpo humano se desfaleça, antes que o copo ali se quebre, né, que seja consumido pela terra, lembra-te do Senhor, aquele que te criou, que te deu a vida, aleluia, e assim o seu espírito volte a Deus, para guardar o momento em que seremos ressuscitados para a salvação, né, para a salvação eterna, ou aqueles que não querem servir a Deus, aqueles que negarem a Cristo para uma condenação eterna, né? Nós temos que obedecer ao Senhor para conseguirmos alcançar a salvação eterna. É verdadeiro. Ele termina esse último versículo do livro de Eclesiastes dando um alerta, que prestaremos conta de tudo diante do Senhor. Toda a riqueza que esse homem tinha. Salomão era um homem muito rico. Ele tinha tudo nas suas mãos. Prazeres, né, riquezas, bens materiais, sucesso. Ele tinha fama. Ele até hoje se fala muito de Salomão, mas ao meio Salomão depois foi se corrompendo, né? Mas ele deixou aqui escrito a sabedoria de que nada disso adianta. E nós vemos que muitas pessoas, quando chegam no fim da vida, ela se vê ali, ela e Deus, em um leito de hospital, numa cama, ou naquele momento que o Senhor vai levar. Nada mais importa para ela, não importa a pia cheia de louça, não importa o tapete virado na sala, não importa, não, só vai importar mesmo aquilo em que nós vamos fazer para a alma. É isso que nós temos que aprender, aquilo que nós vamos fazer para satisfazer o nosso Senhor, que cada vez mais a gente vai buscar em Deus a sabedoria do alto céu, e assim nós vamos aprendendo a ser renovado. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos deixou um amigo, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a vencer a nossa carne, a vencer o nosso eu, a vencer a nossa natureza pecaminosa. Então nós vamos adquirindo sabedoria do alto céu, porque nós por nós mesmos não temos. Nós não temos sabedoria. A sabedoria é de Deus, reservada para aqueles que o buscam, para aqueles que se dedicam, reservada para aqueles que querem servir ao Pai poderoso e santo, porque nós não temos sabedoria de nós mesmos. Nós não conseguimos discernir ali nada sem Deus. Pode estar na nossa frente, se Deus não nos revelar, não mostrar, nós não conseguimos discernir. Aleluia. Também em Salmo 90, 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha que lindo. O salmista pedindo para o Senhor. E é isso que devemos pedir para o Pai, para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, para que nós alcancemos
corações sábios. A sabedoria é temer a Deus e fazer a sua vontade, pois não importa se estamos no monte ou se estamos lá no vale, mas se nós estivermos com o Senhor, Ele está no controle, Ele está cuidando, Ele está zelando, né? Ele nos sustentará, né? E a nossa vida estará segura no Senhor. Lá em Hebreus também, capítulo 6, verso 10, diz assim: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os serves. Você está vendo? O Senhor não se esquece de nada que fazemos para contribuir para o reino do Senhor. O Senhor não se esquece daqueles que se põem para servir ao Pai. Aqui começa dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias. Lembra-te do Senhor, sirva ao Senhor enquanto você tem força, faça para Deus com alegria, enquanto você tem a oportunidade, antes que venha o dia mau. Se você, no meio do caminho, se cansar, busque força no Senhor, Ele vai te renovar como a águia, Ele vai te renovar como Ele renova a força das águias. As águias, quando chegam numa meia-idade, elas procuram um lugar alto e vão se desfazendo e vão sendo renovadas. Então, quando nós estivermos cansados, vamos buscar renovo no Senhor. Eu sei que às vezes é difícil voltarmos a pegar no pique, quando nós ficamos meio decepcionados, quando nós deixamos de olhar para além do sol, quando nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para o humano, para aquilo que o humano faz. Porque nós somos falhos, nós não devemos olhar para a pessoa humana, porque assim como nós falhamos, as outras pessoas também falham. Então nós devemos olhar para o alto, além do sol, para Deus, aquele que nos deu a vida. Então, o que o Senhor está dizendo, quando você estiver cansado, dobre o joelho, jejue 1 hora, 2 horas, faça algo diferente para o Pai Poderoso e Santo, para Ele se revelar de uma forma diferente para você. Que você busque em alguém de confiança. Eu sei, eu creio que Deus vai pôr pessoas maravilhosas no teu caminho para te instruir, para te ajudar, para te aconselhar, para te fortalecer e para te levantar. Você não está sozinho. Clame ao Pai poderoso e santo, que Ele vai te dar força. Não esqueça do Senhor, o seu Criador. Lembra-te do Senhor, do seu Criador, nos dias da tua mocidade, isto é, lembra do Senhor enquanto existe força e vigor na tua vida. Lembra do Senhor enquanto você ainda tem forças, porque naquele grande dia onde vai chegar a nossa morte, né? Aonde vai findar esse corpo, naquele dia só vai sobrar ali o teu espírito, onde você vai ter que devolver ele ao Pai. É onde você vai devolver ele ao Pai, que diz ali no verso 7 do capítulo 12. E o pó volta à terra como era, como nós fomos feitos do barro. E o Espírito volta a Deus que o deu. O Espírito quem deu foi Deus. Quando Ele soprou o fôlego de vida em nós, lá em Gênesis, né? No capítulo 1, quando Ele formou o homem, você vai ver que Ele soprou o fôlego de vida. Então, e nós vamos ter que devolver esse fôlego de vida para o Pai poderoso e santo, aleluia. Olha, só perdão, quando Ele formou o homem, eu não lembro o versículo, amém? Mas você procura lá Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e você vai conhecer a criação, como foi feito pelo Pai poderoso e santo. Tá vendo como nós humanos, nós não somos perfeitos? Eu não memorizo as coisas, eu dependo de Deus todos os dias. E eu vou ali, Deus falando, e eu vou escrevendo. Mas eu não memorizo. Amém? Glória a Deus. Então que o Senhor possa vir sobre a tua vida, te renovando, te abençoando, né? E Ele te capacitando todos os dias da tua vida. Mas o que o Senhor está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O Senhor está dizendo, lembra-te de mim enquanto você ainda tem força e tem vigor. Lembra de mim enquanto você ainda está bem, né? Para que quando você descer um dia a cova, você vai em paz, porque você vai devolver o Espírito para o Criador, para Deus, né? Nós vamos estar guardados em Cristo até um dia Ele nos ressuscitar, ou para a condenação, ou para a salvação. E eu creio que aqueles que estão em Cristo Jesus vai para a salvação eterna. Glória a Deus. Então vamos dar a mão, vamos nos erguer, vamos buscar